Somos seres eternos em busca do amor. Sonhamos, sentimos e almejamos um mundo que aprenda a crescer sem a dor. Em nosso caminho, Jesus, nosso mestre, nosso tutor, que deixa-nos protegidos e amparados junto ao Consolador. É a doutrina que nos instrui e faz-nos crer que é preciso estudar, acreditar, pois sei que em algum lugar todos iremos nos reencontrar. Que bom será saber que realmente aprendemos a amar. E que bom será saber que realmente aprendemos a amar. E a Jesus nossos passos para seguirmos contigo. Pegue em nossos braços, sendo sempre o fiel amigo. Jesus, nosso mestre querido, nos ensinou o amor e através de Kardec nos enviou o Consolador. E que bom será saber que realmente aprendemos a amar. E que bom será saber que realmente aprendemos a amar. E que bom será saber. Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra pública realizada pelo Centro Espírita Nosso Lar de Barras, Piauí. Meus irmãos, antes de iniciarmos, pedimos que cada um possa reservar um recipiente com água para ser fluidificado ao final com o passe. Vamos fazer nossa prece para que a gente possa se harmonizar através da conexão com os bons espíritos e com o amor de nosso Pai. Fechemos os nossos olhos, procuremos elevar o nosso pensamento a Deus. Pai querido e de infinita bondade, muito obrigado, Senhor, por mais uma palestra pública que o Senhor nos permite, nesse momento, estarmos aqui realizando, todos reunidos. Abençoa todos os nossos irmãos que estão conectados conosco, que a luz divina das palavras que serão proferidas hoje, os esclarecimentos, a consolação, possa, Senhor, pairar sobre cada um como forma de bênçãos e de assistência. Nos conduz da melhor maneira possível, que não haja nenhuma interferência e nenhum empecilho. E é assim, Senhor, através desta prece, que lhe pedimos permissão para iniciar a palestra do dia de hoje, e que sempre seja feita a Tua vontade, graças a Deus. Meus irmãos, vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, uma questão que é levada aos bons espíritos. Um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? Quem, pois, vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem à borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo retornar a si mesmo e de o conduzir a outros pensamentos? Em qualquer extremo em que esteja um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que sua última hora chegou. A ciência jamais se enganou em suas previsões? Sei muito bem que há casos aos quais se pode considerar, com razão, como desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um retorno definitivo à vida e à saúde, não existem inúmeros exemplos em que, no momento de dar o último suspiro,
o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, porque ignorais as reflexões que poderia fazer seu espírito nas convulsões da agonia, e quantos tormentos pode lhe poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista, que não vê senão o corpo e não considera a alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírita, que sabe o que se passa além do túmulo, conhece o valor do último pensamento. Abrandai os últimos sofrimentos quanto esteja em vós, mas guardai-vos de abreviar a vida, não fosse senão de 1 minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. São Luís, Paris, 1860. Então é através desta questão que a gente inicia a nossa palestra de hoje com um tema especial, a eutanásia. A eutanásia, que é um tema muito debatido e também repleto de polêmicas, de discussões. Eutanásia, no seu significado literal, seria uma morte feliz ou uma morte sem sofrimento. Nos principais casos é de se ver aquelas pessoas que estão com uma doença grave, uma doença muito séria, ou estão em coma há muitos tempos, em que a ciência médica não tem mais nenhuma esperança que aquela pessoa possa retornar à vida ou recobrar toda a sua saúde. E aí, nesse momento, conversa-se com a família e se é decidido se retira a vida daquela pessoa, com o objetivo de lhe dar um descanso, de parar com aquele sofrimento, um descanso também tanto para aquele paciente, aquela pessoa enferma, e também para os familiares. E que muitas pessoas consideram até como um ato misericordioso ou um ato bom, um ato de benevolência. Mas nas reflexões que nós vamos realizar nesse momento, na visão espiritual, na visão em que a espiritualidade amiga traz para todos nós, principalmente a ciência espírita, é que não pode-se ter uma visão de que você, abreviando uma vida, vá poupar esse irmão de um sofrimento. Logo porque não podemos conceber a vida simplesmente com a matéria, com o corpo físico. Ou seja, a vida ela é com o corpo físico, com a função do cérebro, dos pulmões, do coração. Não, a vida em si não é através da matéria. O princípio vital, ele é regido pelo espírito, que é a criação de Deus, ou seja, um espírito imortal, em que vai sobreviver a diversas existências. Então, até falar assim, na minha vida passada, na minha vida futura, é um equívoco, porque a vida ela é uma só. O que acontece com o espírito é que ele passa por diversas existências. E em cada existência permitida por Deus, esse espírito ele evolui. E esse é o X da questão para entendermos os desígnios de Deus, os desígnios da providência maior. Deus nos dá a vida e permite as diversas existências a fim de evoluirmos, de progredirmos. E através da ciência espírita, vem as revelações e explicações para diversas anormalidades, diversas desigualdades, em que uma visão muito estreita da vida, do teor da vida, faz com que a gente não perceba essa grande justiça e o amor de Deus. E muitas pessoas até se revoltam. Logo porque, como encarar uma situação em que uma criança tão pequenina que acaba de sair do útero traz moléstias terríveis, doenças terríveis. E se pergunta o que essa criança fez, meu Deus, para merecer um destino tão cruel, tão trágico. Ou uma pessoa em que tem uma vida ilibada, uma conduta nobre, uma moral exemplar, contrai uma doença severa, um sofrimento em que lhe tira sossego, a saúde e traz muito sofrimento. Enquanto que tem pessoas que estão com a saúde plena, com faculdades e sanidades boas e vivem na maldade.
E esses questionamentos, somente a crença em Deus e de que Ele que permite, não é suficiente para a pessoa se resignar. Não é suficiente para a pessoa se acalmar e não se desesperar. Por quê? Olhar para a vida com a vida do corpo e ela sendo a única, se pergunta, então, o que essa criança que está passando por essas moléstias fez? O que aconteceu? Então, por que que uns que vivem na maldade prosperam e outras pessoas, que são pessoas que tentam ser boas, um exemplo, fazem o bem, a caridade, sofrem tanto? E aí, através da ciência espírita, que nos revela de que o espírito, por ser imortal, tendo várias existências, em uma delas, em algum momento de suas existências, ele praticou o mal. Ele fez o mal. E Deus, como é um Pai bom e justo, ele acolhe o espírito que pede perdão, que se arrepende, e lhe dá uma outra oportunidade. E assim ele vem em uma nova existência para evoluir, para progredir, para expiar, para pagar os seus erros. E aqui nós começamos a entender que as grandes moléstias, enfermidades, dores e sofrimentos, o culpado não é senão a nós mesmos. Porque o que passamos hoje é reflexo das existências pretéritas, do nosso passado delituoso. Em que aqui, neste momento na Terra, em um novo corpo, nós passamos por provas e expiações que vão nos ajudar a evoluir, a nos iluminar. E um outro ponto para que a gente possa fechar o raciocínio é de que Deus é Ele em que dá a vida e que retira a vida, ou seja, a vida ali na existência corporal. Ou seja, Ele dá a vida e julga, pelo todo o contexto em que o espírito tenha passado, o momento propício para que ele seja retirado da Terra. Mas enquanto ele permanece na Terra, ele não está à toa. Pelo menos não é para estar à toa. Ele tem um propósito. Então também se responde até aquela questão. Por que uma pessoa boa às vezes vai embora cedo, desencarna prematuramente, enquanto que pessoas ainda fazem o mal, prosperam até a velhice? É porque Deus está dando uma oportunidade para aquela pessoa se corrigir. Então, olhando essa pessoa que está tendo a idade, ainda tendo a oportunidade de ficar na Terra para evoluir, permanecendo com as faculdades sãs, o espírito que está enfermo em uma cama no hospital ou em seu lar, enquanto ele permanece também ali naquela enfermidade, ele está passando por um processo de iluminação, de evolução. Por mais que os nossos olhos, o nosso sentimento veja só dor e sofrimento, a nossa razão tem que se iluminar também, compreendendo que aquele ser, ele está passando por provas e expiações que lhe são necessárias para progredir. E aqui a gente entende, então, o porquê de combatermos a eutanásia, o porquê de dizermos não à eutanásia, que a eutanásia, como alguns já podem saber, é uma morte administrada, uma morte dirigida, em que a pessoa também às vezes pode escolher morrer, escolher a sua morte, ou os familiares decidirem quando a pessoa não está com as suas faculdades, com a sua sanidade suficiente para ter essa escolha. Mas a eutanásia é essa morte dirigida. E aí, com a leitura do Evangelho, nós também tivemos já breves informações que nos esclarece de que quem somos nós então para decidirmos ou julgarmos os desígnios de Deus, as suas leis? Porque a lei de Deus, ela deve prevalecer em todos os instantes. E uma dessas duas leis é o quê? É o nosso direito de viver. Ele nos dá a vida. E nós temos então o direito de viver. Por mais que seja uma vida dura, sofrida. Sabemos muito bem que há dores e sofrimentos que nos tiram o sono, nos tiram a paz. E uma mente, às vezes, muito fraca, uma fé muito abalada, se desespera.
tentam suicídio, entram na depressão, se entregam aos vícios, ocorre uma morte prematura. Mas, com a ciência espírita, ela nos consola, fazendo primeiramente entender que o que passamos hoje é fruto de nossas ações, ou seja, nós procuramos muitas vezes passar por esse sofrimento porque fizemos o mal. E Deus nos dá uma nova oportunidade para pagar esse mal, passando por algumas desavenças, enfermidades, problemas, tribulações, mas tem fim. Esses problemas, essas enfermidades não são eternas, elas vão passar. Então, mais um motivo para que possamos nos resignar, nos consolar, porque a fé nesse momento vai ser ligada à razão, uma fé raciocinada, que eu vou entender o porquê destes sofrimentos. E entender que Deus se está permitindo, não porque castiga os seus filhos, não é esse entendimento, ele não castiga ninguém, Deus, ele nos ama, ele nos permite passarmos por esses problemas, porque nós escolhemos isso, nós procuramos essas dores, esses sofrimentos, porque fizemos um grande mal. Mesmo que a gente não lembre nesse momento, mas vai chegar um momento que nós vamos recobrar a consciência e lembrar de grandes males que a gente fez. A gente não lembra, entrando aqui fazendo parênteses, rapidamente, a gente não lembra porque iria dificultar e muito. A lembrança do nosso passado, com os nossos parentes, com as pessoas que estão ao nosso redor, poderá dificultar e muito o nosso resgate, a nossa iluminação. Então a gente tem esse esquecimento do passado. Mas isso fica por um outro tema. A questão é que nós devemos compreender que as leis de Deus devem prevalecer. E sabendo que Deus é um Pai justo e bom, uma inteligência suprema, Ele não permite o sofrimento por brincar conosco, e sim porque é necessário. E porque nós procuramos muitas vezes passar por essas dores através de ações erradas, malignas muitas vezes, que fizemos. E aí, o tempo que estamos na Terra é um tempo necessário para a nossa iluminação. Ou seja, se eu não estou doente, mas vivo até 100, 110 anos, é porque Deus julgou necessário passar por todo este tempo. É um tempo necessário para a minha iluminação. Assim como também tem pessoas que vivem até 3 anos de idade. 3 anos de idade do corpo, porque foi necessário só até aquele momento. E aí, aquela pessoa, aqui já vamos entrar então nesse tema muito delicado. A pessoa que é o nosso ente querido, aquela pessoa querida que a gente ama muito, está ali no leito de uma cama, passando por dores horríveis, sofrimentos horríveis, que chocam o nosso coração, o nosso sentimento. A esse irmão, nós vamos empregar todos os esforços para tentar curar, para tentar esse irmão sair do sofrimento, mas ele ainda vivo, ou seja, ainda encarnado. Vamos atrás da ciência médica, vamos atrás de fortalecer a nossa fé, para ajudar, para amparar. Mas esse irmão que mesmo perdurando muito tempo em dores e sofrimentos, por mais que as nossas ações sejam firmes para tentar ajudá-lo e não conseguimos, deixe a vida seguir seu curso. Deixe esse irmão ter o direito de viver. Como também na leitura que nós lemos no início, a ciência médica muitas vezes falhou em suas previsões. Temos exemplos disso, em que o irmão, ele foi diagnosticado com uma doença incurável que vai morrer em pouco tempo. E a pessoa depois continuou viva, muito tempo depois. Houve sim esses erros. Claro que a ciência médica ela é respeitada sim. É uma ciência, é uma autoridade que devemos levar em consideração. Mas a lei de Deus deve prevalecer. E outra. E no último suspiro, a pessoa pode recobrar a sua faculdade, voltar ao normal. Mas tem um outro ponto também. O espírito, em um estado vegetativo, de coma ou numa doença muito grave, todo aquele momento ele é importante.
O momento da enfermidade, nosso saudoso Chico Xavier uma vez falou que a enfermidade nos convida à reflexão. Porque quando a gente está enfermo, nós às vezes vamos nos deitar, nós vamos ficar quietinho, e a gente deixa o celular de mão, deixa a rede social para outro momento, a gente fica ali muito quieto, parado. E naquele momento, é um momento muito importante porque a gente pode refletir a vida. A gente pode refletir sobre muitas coisas na nossa vida. E aquele moribundo, aquela pessoa que está passando por um grande sofrimento, ele está tendo uma oportunidade de reflexão, de pedir perdão a Deus, de pedir perdão sobre os atos errados que fez. E pode ser muito importante para ele. Então, se a gente escolhe abreviar a vida, tirar-lhes o direito de viver, pode prejudicar o espírito. Porque quando o espírito deixa a terra e retorna para o plano espiritual, ele carrega consigo todas as suas virtudes e também os seus vícios. Ele carregará consigo toda a sua personalidade. E pode prejudicá-lo, pode perturbar-lhes e muito. Então deixemos a vida seguir o seu curso. Vejamos o que o nosso irmão Emmanuel nos fala no livro Consolador. É uma questão 106 que diz: a eutanásia é um bem nos casos de moléstia incurável? O homem não tem o direito de praticar a eutanásia, em caso algum, ainda que a mesma seja demonstração aparente de medida benfazeja. A agonia prolongada pode ter a finalidade preciosa para a alma, e a moléstia incurável pode ser um bem, como a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito em marcha para a sublime aquisição de seus patrimônios de vida imortal. Além do mais, os desígnios divinos são insondáveis e a ciência precária dos homens não se pode decidir nos problemas transcendentes das necessidades do espírito. Então, a lei de Deus é que deve prevalecer. Oremos, meus irmãos, fortalecemos a nossa fé. Encaremos esse momento que é muito delicado, a gente precisa de ajuda, de amparo, precisamos, e nossa fé precisa estar firme. A vida não acaba com o corpo, com a morte do corpo, é só uma passagem, é só o fim de uma existência para continuarmos a vida no plano espiritual. É um processo dinâmico e evolutivo, desde o berço até a velhice, na enfermidade como na sanidade. São momentos preciosos para todos nós. Então é sim a vida, e não ao aborto, não ao suicídio, não à eutanásia. Tá? Então, meus irmãos, que essas reflexões possam nos ajudar nos momentos muito delicados de nossa vida, que às vezes a gente pode estar passando, ou poderemos passar, ou já passamos. Vamos confiar em Deus. Vamos ter fé nele e saber por que ter a fé. E entender que o irmão que sofre hoje será feliz amanhã. Tá? Então, meus irmãos, nesse momento vamos fazer a nossa prece de encerramento e logo após teremos o passe. Fechemos nossos olhos e procuremos elevar o nosso pensamento a Deus. Pai querido e de infinita bondade, muito obrigado, Senhor, por estas reflexões e que nos ajude a fortalecer a nossa fé, a nossa fé nos fortalecer, Senhor, diante as misérias da vida, diante as dores e sofrimentos. Dai-nos o entendimento. E se há alguma pessoa, Senhor, que nesse momento se encontra nos leitos dos hospitais, sofrendo e chorando, diagnosticados com doenças incuráveis, com momentos muito tristes, Senhor, fortalecei e consolai-os, meu Deus, aos familiares também, e aos nossos irmãos que estão conectados conosco, que sejam assistidos e amparados em suas vidas, meu Deus. Abençoai a todas as religiões, abençoai a todas as nações no planeta Terra, abençoai o universo, os animais, as plantas e tudo que o Senhor criastes. Aos nossos irmãos que já partiram para o plano espiritual, que sejam amparados e assistidos também. Muito obrigado, meu Deus, por tudo, e através desta prece que lhe pedimos permissão para encerrar a palestra pública do dia de hoje. E que sempre seja feita a tua vontade, graças a Deus. Assim, meus irmãos, nos despedimos. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.
Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus, dia claro. Os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.
sei, pequeno eu sou, mas seu amor me deu a chance de poder recomeçar. Por isso peço em oração que ilumine meu caminho de cristal, que eu jamais esqueço que eu tenho nas mãos a doutrina da consolação. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão. Levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão. Levarei